Olá, eu vou falar sobre o artigo Propofol atenua as propriedades de proteção miocárdica do desflurano, modulando a transição de permeabilidade mitocondrial. Esse artigo foi publicado no Anesthesia Analgesia em agosto de 2018 por Johan Heiberg e sua equipe. Os anestésicos voláteis, eles são amplamente utilizados na prática clínica e eles têm um efeito de miocardioproteção, né? Esse efeito parece estar ligado com a cadeia de transporte mitocondrial de elétrons, que, por sua vez, influencia diretamente na abertura de poros de transição de permeabilidade mitocondrial. Essa ação parece ser realmente o mecanismo de ação dos anestésicos voláteis. O Propofol, por sua vez, ele também tem um efeito de miocardioproteção, interferindo no desempenho do miocárdio, melhorando a disfunção diastólica depois de eventos isquêmicos, né? E além disso, ele tem a propriedades antioxidantes. Ele sequestra espécies reativas de oxigênio. Estudos clínicos estão sendo conduzidos, mas acabam causando confusão, porque no caso dos anestésicos voláteis, muitas vezes os pacientes arrolados são mais idosos ou diabéticos ou utilizam sulfonilureias. E no caso do Propofol, a máquina de circulação extracorpórea e essa questão da fração livre da droga, né, da ligação proteica, acaba interferindo no resultado dos estudos. Para causar ainda mais curiosidade, né, a gente pode dizer que muitas vezes eles são utilizados ao mesmo tempo, né, tanto o anestésico inalatório quanto o Propofol. Então, é preciso saber exatamente quais são os mecanismos de ação dessa miocardioproteção, tanto para o Propofol quanto para o desflurano. Eu fui procurar, né, esse canal, esse poro de transição de permeabilidade mitocondrial, né? Achei essa referência, coloquei aí. Então, sob condições de sobrecarga mitocondrial de cálcio, especialmente quando acompanhado de estresse oxidativo, elevada concentração de fosfato na célula e depressão do nucleotídeo de adenina, um poro não específico, o poro de transição de permeabilidade mitocondrial, se abre na membrana mitocondrial interna e a sua abertura permite a passagem de moléculas de 1,5 kDa para dentro da mitocôndria, incluindo prótons. O consequente desacoplamento da cascata oxidativa leva à depressão de ATP e morte celular por necrose. Atualmente, reconhece-se que a abertura de canais MPTP é a maior causa de injúria por reperfusão e é um alvo efetivo para a cardioproteção. A hipótese da equipe, né, dos autores, foi o seguinte: desflurano e propofol teriam mecanismos diferentes de cardioproteção. Eles iam comparar os efeitos protetivos administrando-os separadamente, juntos e em sequência. O que eles iam medir nesses estudos, né? Eles iam fazer um estudo em vivo e outro in vitro, e eles iam detectar o trabalho recrutável pela pré-carga como um indicativo da contratilidade, iam verificar o End Diastolic Pressure Volume Relationship, que mede a complacência do ventrículo esquerdo, o tamanho da área de infarto e a função do poro de transição de permeabilidade mitocondrial, que seria o mecanismo efetivo de miocardioproteção. Em vivo, o que eles fizeram? Né? Então, eles descrevem a anestesia e a cirurgia que eles fazem, que no final tem assim, eles colocam um catéter na carótida interna direita, um catéter no átrio direito, colocam um flow probe do tipo Doppler na aorta para medida do débito cardíaco e da frequência cardíaca, colocam um catéter
com 10 eletrodos que medem impedância, condutância, sei lá o que, do ventrículo esquerdo para construir uma curva PV, colocam um cadarço na veia cava para alterar a pré-carga e um cadarço na artéria descendente anterior no seu primeiro terço para fazer a isquemia. No caso dos coelhos, né, em vivo, eles fizeram 5 grupos, né, com o evento de isquemia reperfusão. Um controle que recebe pentobarbital, né, recebe pentobarbital. Uma parte faz isquemia e reperfusão, outra parte não acontece nada. Né? E 4 grupos de intervenção, que recebe uma anestesia, e o outro grupo com isquemia e reperfusão, e o outro só recebe anestesia sem isquemia e reperfusão. Antes de cada protocolo, havia 30 minutos de perfusão normal, com o coelho anestesiado, né? Para estabilizar tudo, aquele processo de montar todo esse aparato. Então, aqui tem um esquema do que foi feito. Então, tem assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Não estou conseguindo aqui. Então, olha, ali na primeira medicação, pentobarbital, 20 mg por quilo. Então, uma parte só tem não ocorre isquemia nenhuma, e a outra parte recebe pentobarbital e faz isquemia e reperfusão. Acho que dá uns 6 coelhos por grupo aí, né? Aí no grupo Propofol, 70 mg por quilo por hora. Eu fiz uma barra azul, no pentobarbital tem uma barra roxa, né? No Propofol tem uma barra azul que mostra que o Propofol foi infundido durante todo o período, né? Nos dois, tanto no que não ocorre isquemia, quanto no outro, isquemia e reperfusão. Aí tem o grupo desflurano, 8,9%, que é 1 CAM para coelho. Também um grupo controle e um grupo isquemia e reperfusão. Desflurano, 4,5%, e Propofol, 35 mg por quilo, ao mesmo tempo, todo o período, tanto controle quanto o grupo isquemia e reperfusão. E depois tem um grupo em que os animais recebem desflurano, 8,9%, né? E depois interrompe esse desflurano e faz só Propofol 70 mg por quilo. Veja que tem uma barra vermelha antes do processo, né? E depois ocorre isquemia e reperfusão. A barra toda corresponde a 150 minutos. O período de isquemia é de 30 minutos, então reperfusão 120 minutos. Durante esses períodos, eles marcam vários índices, né? Como pressão arterial média, frequência cardíaca, índice cardíaco, índice de resistência vascular sistêmica e a pré-carga, o trabalho recrutável pela pré-carga, que é o PRSW, e eles verificam aquela end diastolic pressure volume relationship. No estudo in vitro, eles montam um aparato de Langendorf para testar o coraçãozinho dos animais. Aí é ratinho, certo? Sprague Dolly male, né? São machos Sprague Dolly rats. Nesse estudo o estudo in vitro, né, eles utilizam esse DOG aí, que é uma molécula de glicose com uma substituição de uma hidroxila na posição 2 por um hidrogênio marcado. Né? Ele é parcialmente metabolizado para fosfato de H-DOG no citosol, onde ele continua preso. Ele não entra na mitocôndria pelo transportador normal de glicose.
ele só entra na mitocôndria se for por esse poro MPTP, se ele for aberto durante um período de reperfusão, né, que tem lesão. E daí ele segue o seu gradiente químico e entra na mitocôndria. Nos estudos é possível retirar o excesso de H-Dog do citosol, né, das preparações, e quando você mede essa glicose marcada e a medida do H-Dog preso dentro das mitocôndrias, é um indicador da extensão da transição de permeabilidade mitocondrial que ocorre durante o processo de isquemia e reperfusão. Então, nessa preparação in vitro, eles fazem, veja bem, um controle que tem, bom, o tempo total é de 135 minutos, né? Então, nos 25 minutos iniciais, eles fazem só uma perfusão, perfundem o coração do animal, né? Com uma solução adequada para isso, chama Krebs-Henselet. Eu vou chamar a solução de Krebs, tá bom? Eles fazem a perfusão com a solução de Krebs, depois fazem perfusão da solução de Krebs com o H-Dog, depois fazem uma perfusão de novo, fazem uma isquemia e depois fazem reperfusão novamente. Esse é o grupo controle, né, o que eu estou apontando aqui com o mouse, e ele vai indicar a pior lesão possível, tá? Depois tem um grupo sham, que eles fazem uma perfusão para estabilização, depois faz a perfusão com o H-Dog, depois fazem só um período de perfusão, e aqui vai simular uma situação que não tem nenhuma lesão, o melhor resultado tem que estar aí nesse grupo sham. Depois eles fazem, durante essa perfusão aqui, eles fazem a infusão de propofol. Veja que você pode fazer com uma bomba de fármacos, né? Você pode fazer as medicações. E também aqui na parte que oferece oxigênio e CO2, você pode colocar um vaporizador e fazer o desflurano, né? Então, por isso que nessa preparação in vitro, com o coraçãozinho do animal batendo, é possível montar tudo isso aqui, ó. Dá para você fazer propofol. Depois, no grupo desflurano, você faz o desflurano em 2 momentos, tá certo? No grupo desflurano e propofol, você faz o desflurano em 2 momentos, com o propofol continuamente, enquanto você faz esse preparo aqui, para depois fazer isquemia. E você tem o grupo desflurano depois propofol, em que você administra o desflurano, né, antes da isquemia, depois, um pouco antes da isquemia começar, você já começa a fazer propofol e segue até o final. Então, no experimento in vivo que eles fazem com o coelho, essa pressão, como é que é? O trabalho recrutável pela pré-carga, né, que é uma medida da contratividade, o ideal é que ela aumente, né? Você teve aumento com propofol. Veja que sempre tem uma linha tracejada que representa o controle, né, que eles só fazem a anestesia, e a linha vermelhinha que você faz o processo de isquemia e reperfusão, tá certo? Então, com o pentobarbital, o trabalho diminui. Olha só, o trabalho diminuiu com o pentobarbital, né? Então, houve um aumento significativo, você verifica aqui com o P, né? Com propofol, desflurano e propofol. Mas não houve uma evidência de aumento com pentobarbital, que o P foi 0,576, e com desflurano e depois propofol. Tá bom? Para end diastolic pressure volume relationship, o que aconteceu? Isso daí mede a rigidez,
né? O ideal é que o coração fique molinho. Quando ele está rígido na diástole, quer dizer que ele ainda não conseguiu relaxar completamente. O processo de relaxamento exige energia. Então ele foi prejudicado. Se ele fica duro, ele tem que ficar molinho. Para essa parte, você teve uma redução com o desflurano, estatisticamente significativa, né? Mas não houve uma diferença estatística no desflurano com propofol, 0,364. E houve um significativo aumento, ou seja, uma disfunção diastólica com o pentobarbital, P menor que 0,01, com propofol, P menor que 0,01, e com desflurano e propofol ao mesmo tempo. Tá certo? Esse gráfico mostra a atividade aquele H-dog, né? Mede o H-dog dentro das mitocôndrias. Aí é o procedimento in vitro com os animais. Então, se vocês lembrarem, tinha um controle que não recebia anestésico nenhum, né? Só havia isquemia e reperfusão no coraçãozinho, né? Um grupo Sham que não teve nenhuma lesão, não houve o processo de isquemia para mostrar o melhor valor possível. Então, realmente tem pouca captação da presença do H3, né? Do H-dog dentro das mitocôndrias. Os valores maiores ficou aqui, ó, para o propofol e desflurano e propofol, e os valores melhores para desflurano e depois desflurano depois propofol, tá? Eu estou me referindo a esse trabalho aqui, ó. Então vem propofol, depois isquemia, desflurano, desflurano, depois isquemia, desflurano, desflurano com propofol, depois isquemia. E desflurano e depois propofol foi desflurano, desflurano antes da isquemia e depois durante a isquemia e reperfusão o coraçãozinho do rato recebia propofol. No trabalho in vivo realizado nos coelhos, eles elegantemente verificaram a área de risco e o tamanho do infarto, né, nos corações dos animais. A área de risco não mudou, tá certo? Quando eles clampearam a descendente anterior, todos os animais demonstraram o mesmo tamanho de área de risco. Na hora de verificar a área de infarto, também é um trabalho bem elegante, bem bonito, né? Aí deu diferença. Então, a área de infarto mesmo, que morreu célula, foi maior com pentobarbital, com desflurano e propofol, depois propofol, depois o desflurano e o menor infarto com desflurano, depois propofol. Uma proporção, né, entre essas colunas aqui, elas representam uma proporção entre o tamanho do infarto e a área de risco, tá certo? Essa figura aqui, né, a figura 6 do artigo, mostra a pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo depois da isquemia. Isso aqui é no in vitro, nos ratinhos, tá? No coração dos ratinhos só. E aqui é a pressão diastólica desenvolvida depois da isquemia, tá? Então, veja, o Sham é o melhor resultado. Onde que a gente vai observar o Sham? Aqui em cima, ou seja, o ventrículo esquerdo do ratinho consegue desenvolver uma ótima pressão, tá certo? Seguido de desflurano, some aqui,
desflurano, depois desflurano e depois propofol. Aí vem aqui para baixo, ou seja, a menor pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo. Você tem propofol, desflurano e propofol e, por último, o controle. Tá bom? Aqui fala sobre a pressão diastólica do coração dos ratinhos ali no aparato de Langendorf. Então, a pressão tem que estar bem baixa. O chão, que não houve nenhuma lesão, tem que estar aqui embaixo, ó, o coração molinho, molinho. Quem que tem coração molinho também? O grupo desflurano e depois propofol, depois o grupo desflurano, depois sobe aqui empatado praticamente, né? O propofol e o desflurano com propofol ao mesmo tempo, né? E por último, o controle. Como resultado, a gente pode ver o seguinte, né? Ambos, propofol e desflurano, foram protetores contra a isquemia e reperfusão do miocárdio, contra a lesão de isquemia e reperfusão do miocárdio. O desflurano conferiu maior extensão de proteção que o propofol. O benefício adicional do desflurano foi perdido quando administrado junto com o propofol, mas preservado quando o propofol foi administrado depois do evento isquêmico, durante a fase de reperfusão. Eu fiz uma tabela por minha conta, né? Isso aqui não é do autor, mas para tentar resumir, né? As figuras. Então, no estudo em vivo, propofol, desflurano e propofol melhoraram a contratilidade, tá certo? Desflurano depois propofol e pentobarbital não foi legal, né? Na parte que mede a rigidez, né? O propofol aumentou a rigidez do coração, ou seja, houve um prejuízo da função diastólica quando você utilizou propofol. Veja, só propofol, desflurano e propofol, tão ruim quanto o pentobarbital. Utilizando desflurano, depois do propofol, você não teve um prejuízo tão grande aí dessa parte da função diastólica. Por outro lado, quando você vê o tamanho do infarto, veja que eu acho que, né, o campeão é o desflurano, ó, porque ele melhorou tanto a função sistólica quanto a diastólica e teve uma pequena proporção de área de infarto. Quando você usa desflurano numa fase anterior, né, à isquemia, a função diastólica não foi assim tão boa depois, mas depois não mudou, não houve disfunção diastólica, é muito importante, e o tamanho do infarto ficou pequeno, tá certo? No estudo in vitro, ele acaba refletindo o que ocorreu no estudo em vivo. Veja só que o H-dog, o bom é que seja baixinho, que nem no chão, né? Então, quem que teve os menores valores? Desflurano depois propofol. Só o desflurano, quando você acrescenta propofol, piora um pouco, tá certo? E o controle terrível. A mesma coisa vale nesse o experimento do aparato de Langendorf, né? Em vitro, quando você vê a pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo na sístole, né? E principalmente na parte de reperfusão. Desflurano depois propofol mandou muito bem, desflurano também, né? E desflurano e propofol foram pior. Na pressão no final da diástole, né? Então, depois que ocorre a reperfusão, desflurano depois propofol mandou super bem, desflurano e o propofol foram médio e o controle terrível.
Então, assim, o propofol, ele aumentou a disfunção diastólica, tá certo? Ó, eu até, quando você dá só o propofol e aqui, ó, desflurano e propofol, fica o tempo inteiro junto. Você acabou aumentando, ó, o propofol aumentou a rigidez e o desflurano e propofol junto aumentou ainda mais a rigidez. Se for administrado, né, sem o desflurano só depois da isquemia, o propofol preserva essa proteção, ou seja, não mudou aqui a rigidez e o tamanho da área de infarto foi baixo. A pesquisa in vitro mostrou bom desempenho, coloco aqui de novo para reforçar, né? Bom, então, os anestésicos voláteis, eles inibem o canal de transição de permeabilidade mitocondrial, o MPTP. Como, como o propofol interfere, isso é sabido, né? Eles inibem esse MPTP aqui. Mas como que o propofol interfere, né, na miocardioproteção? Ele reduz o benefício do anestésico volátil, né? Esse pesquisador, Smoo et al., também teve resultados parecidos, né? Ele não conseguiu provar a miocardioproteção do propofol sozinho, porque ele utilizou uma dose bem menor. Provavelmente, essa equipe que a gente está estudando utilizou uma dose muito maior e conseguiu obter benefício. Então, pessoal, o propofol, ele inibe a abertura desses canais MPTP. Isso foi provado em outros estudos, né? E o propofol, ele tem propriedades antioxidantes, que eu já falei antes, né? O seu anel fenólico reage com radicais livres de oxigênio e com peroxinitrito. De onde ele vem, esse peroxinitrito? Durante o estresse oxidativo, a citotoxicidade do superóxido, né, dessas espécies livres de oxigênio, aumenta, né, e reage com o NO, com óxido nítrico, e forma o peroxinitrito, né, que é sequestrado pelo propofol. O peroxinitrito reage, né, contribuindo para a transição de permeabilidade mitocondrial. Ele induz bastante a abertura desses poros de transição, né? Então, durante o estresse oxidativo, se você adiciona propofol, você reduz o peroxinitrito, o que contribui para a cardioproteção do propofol. Quando você vai ver os anestésicos voláteis e as espécies reativas de oxigênio, se você sequestra essas espécies reativas de oxigênio, né, você atenua a cardioproteção provocada por pré-condicionamentos químicos, substâncias endógenas e anestésicos voláteis. Essas espécies, portanto, apesar delas serem assim um aspecto negativo, né, da isquemia, são elas que desencadeiam a cardioproteção, né? O mecanismo não foi elucidado totalmente, mas muitos caminhos foram identificados. Então, assim, antes de se você não faz nada, né? Aí a mitocôndria está lá, sofre um processo de isquemia, tem uma cadeia de transporte de elétrons funcionando a milhão, de repente falta oxigênio e você forma espécies reativas e fica um monte dessas espécies reativas no ambiente, tá certo? Quando ocorre a reperfusão, que vem mais oxigênio, e daí forma um monte de ROS, um monte de peroxinitrito, e isso ativa bastante os canais MPTP. Tá? Então, se você estudar os anestésicos voláteis e essas espécies reativas de oxigênio, que conclusões que você vai chegar, né? Então, em estudos de mitocôndrias isoladas,
né? O que eles conseguiram? Se você administrar, porque são 4 complexos na cadeia de produção de ATP, né? No final, o oxigênio recebe 2 moléculas de oxigênio, recebem 4 moléculas de hidrogênio e forma água, né? Mas no caminho tem elétron ali voando de um complexo para outro. Se você você adicionar inibidores do complexo 1 da cadeia mitocondrial antes da isquemia, você diminui o fluxo de elétrons pela cadeia de transportes de elétrons. Isso seria igual ao que ocorre quando você faz anestésicos voláteis nessa mitocôndria isolada. Chega até a aumentar o NAD. Né? Se você administra antes da isquemia, o anestésico volátil induz uma pequena produção de espécies reativas de oxigênio que, por sua vez, causam uma inibição da cadeia de transportes de elétrons. Né? Com isso, você minimiza o transporte de elétrons pela cadeia, né? E você evita a explosão de espécies reativas de oxigênio durante o período de isquemia e reperfusão. Os efeitos protetivos dos anestésicos voláteis são diminuídos quando você administra scavengers conhecidos das espécies reativas de oxigênio e dióxido nítrico. Então, quando você faz o anestésico volátil junto com um agente que sequestra essa pequena quantidade de espécies reativas, né, no início, você não dá essa lentificada na mitocôndria, que é o que protege o coração. Tá? Então, os anestésicos voláteis geram espécies reativas de oxigênio que interagem com o complexo 1 da mitocôndria, reduzindo o fluxo de elétrons e mantendo a eficiência do processo, permitindo a adequada restauração do processo durante a reperfusão. Tá certo? E assim, durante o processo de reperfusão, inibe o excesso de ROS e a ativação dos canais dos poros de permeabilidade de transição. Então, assim, a conclusão é que a produção de ROS e peroxinitrato é parte do processo de cardioproteção do desflurano. Eventos que esses eventos não ocorrem se a administração de propofol for iniciada depois de iniciado o processo de pré-condicionamento ou mesmo após o processo de pré-condicionamento, tá certo? Então, é isso. Obrigada.